Vou guardar pro podcast. Ele vai se preservar, né? Entendi. Sempre uma escolha muito sábia. Início de podcast, o pessoal gravar as suas balas, né? Porque a gente sabe que o podcast é extenso, que vai até ali 2h30, assim, mais ou menos, de gravação. Então é bom a gente se preservar, guardar saliva. Né? Sempre pra... É tipo o jogo na NBA, a gente sabe que é decidido nos minutos finais. Mano, no clutch time. Tem que avisar o Ned só, né? Que é nos minutos finais. Ou os bugs, no caso. Também. Não, mas... Nossa. Um pouco os dois, eu acho, tem que dar uma avisada. Tipo, não é pra acabar no intervalo. Às vezes pode acabar no final, não tem problema nenhum, entendeu? Avisa todo mundo, mano. O bagulho é esse, não tem que... Não, eu tava comentando que, tipo, eu cobri 2 jogos pro The Playoffs da pós-temporada agora da NBA. Os 2 jogos que eu cobri acabaram no intervalo. Acho que foi o jogo 2 entre Bucks e Heat, que também foi atropelo. Tipo, pedrada, assim. O último quarto só existiu. E agora Nets e Bucks foi o que eu fiz também. Tipo, os 2 jogos que eu fiz... 125-86, toma aí. Vai lá. Não, tipo, o último quarto... Tipo, eu tava ligado, tava só esperando o resultado final, porque não tinha mais titular jogando, o texto tava pronto, só precisava saber o resultado final do jogo. Pra colocar lá. Era só a info, tá ligado? É como se fosse um crédito, assim, tá ligado? Só o crédito final, assim. Posta o texto e coloca será atualizado. Aliás, pro The Playoffs, né? Dá uma moral aqui. Divulgamos aqui, assim, de graça, né? Divulgamos de graça, assim, no início do... Tudo bem que é o prime time, né? Então, é o horário nobre, né? O horário nobre desse podcast. Isso. Então, a divulgação aqui, às vezes, é mais valiosa que o próprio merchan. Meu Deus do céu, né? Vamos aí. Se pegar as métricas confirmam, inclusive, a audiência no prime time é muito maior que do podcast. Aí, que eu já tô até com uma pé higiênico aqui, que eu acho que vai ser emocionante o podcast de hoje, cara. Preparado pro choro. Choro é livre. Vamos aí. Que coisa absurda. Então tá. Alguma consideração sobre o Palmeiras, Jonas? Cara, nenhum. Eu não sabia nem que tava jogando, essa aqui é a questão. Mas, pra quem perguntar, realmente, eu sou palmeirense, né? Eu sou palmeirense. Tô triste, né? Porque perdeu pro CRB. Mas vamos combinar também, CRB aqui, ó, tradição. Alagoas na veia aqui. Eu sou super a favor de quem é torcedor do CRB, né? E é isso. Parabéns, né? Congratulações, Copa do Brasil. O bonito da Copa do Brasil é isso, né? Quando essas zebras acontecem. Exatamente, essas zebras acontecem. Democracia. Coloca em par de igualdade. Né? Também não quero desmerecer, né? Para mim, CRB e Palmeiras estão no mesmo nível aqui, né? Então, era um adversário à altura. Então, parabéns aí. Foi bom. Assistir? Não sabia, tá ligado? Tava tendo jogo. Foi bom. Méritos totais da equipe de Alagoas, mas a verdade é que o CRB é eternamente uma equipe de segunda divisão. Exato. Mas aí você pergunta, por quê? Porque é Série B. Tem o CSA. Série B. E o CSA. Toma essa. Expliquem isso, Ateus. Não, qual que é a chance do time por isso que o time chegar não na série? Mano, nunca. Quem criou esse time, meu Deus do céu. Tá de parabéns. Que horror. Mas é isso, eu acho, né? Isso. Não tem mais nem o que ser dito depois dessa. Eu vou arrumar o microfone aqui com uma distância que eu não fique gritando nos vossos ouvidos. Aliás, 92 hoje, né? 92. E nós fizemos um trailer, né, nas redes sociais, nos Spotify da vida, no Apple Podcast e tal. Um trailer do Toco e Teco, apresentando o Toco e Teco. Não sei se vai estar fixado no topo, ainda não descobri como é que faz isso. Se você souber, né, se estiver nos assistindo, nos manda no comentário, por favor. Mas tem lá um trailer rapidinho apresentando o nosso podcast, que é bem fofo. Agora sim, podemos ir. Estou pronto. Chama. Vocês estão também aí? Uhum. Em 3, 2, 1. Valendo. Como é que é? Valandro. Saudades do Serafim. Vai Valandro. Olá, você que nos ouve. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Já peço desculpas porque eu vi que o meu microfone estourou aqui no Olá, mas enfim. Mano, aqui pra mim tá bom. Não sei se foi pra mim. Já fico aí no
nas desculpas. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 92. Eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonas Faria. Como vai, Jonas? Tudo bem? Tudo bem, Juan. Muito bem, na verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos caros amigos que nos acompanham. Para você também, Jonathan Mumba, né? É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês e de maneira especial nesse pós-aniversário do Juan Grings, né? Um dia após o seu aniversário nós estamos gravando, então estamos ainda em clima festivo dentro desse episódio e vamos que vamos, porque falar de playoffs sempre é maravilhoso e com vocês é ainda melhor. Olha só. E já peço desculpa ao Jonathan, porque ontem eu também comecei com o Jonas. Eu sempre procuro evitar esse tipo de constrangimento. Vamos começar de novo. Bate palma. Você me desculpa, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, apesar disso, né? Vou me manifestar através de nota após o podcast, né, uma nota de repúdio. Mas é isso aí, né? Vamos aproveitar então playoffs da NBA cada vez mais se afunilando. Já estamos na segunda fase. Tem muita coisa para a gente comentar, não só sobre NBA, mas também sobre aleatoriedades durante o podcast. Mas vamos focar mais no basquete, que é o que interessa. Com certeza. Jonas, me conta... Jonathan, na verdade, né? O Jonathan que vai me falar ideia, a visão do Toco e Teco de hoje. Bom, a ideia do Toco e Teco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de Dwight David Eisenhower, ou seja, o 34º presidente dos Estados Unidos, caso você não conheça, que também foi um comandante, um general das tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Quem ouviu o outro podcast, né, sobre a NFL já sabe um pouco mais sobre ele, né, sobre seus méritos, um cara assim famoso por além de ser presidente também das Forças Armadas, e também destacado por sua produtividade, que é uma referência quando se fala de aproveitar o tempo, né? Ele é considerado, então, um mestre na administração do tempo, e ele conseguia ter tempo para fazer tudo que era necessário, por isso, então, ele foi considerado um bom presidente, porque ele dava conta de todas as atividades da sua agenda. Então, o cara, inclusive, até criou um próprio método para, como posso dizer, aproveitar mais as horas, né, do seu dia, potencializar suas atividades, que ficou conhecido como Matriz de Eisenhower. Agora faz todo sentido. Faz todo sentido. E para nós aqui, né, para o nosso círculo de amizades, Eisenhower é equiparado a Laura, né, que também tem tempo para fazer tudo, assim, e faz muito bem tudo aquilo que ela faz. Um abraço para nossa amiga Laura, né, que então encontramos um paralelo brasileiro aqui para nós. Excelente referência. Perfeito, né? Excelente referência. E quais são os destaques de hoje, Jonas? São vários, são muitos, mas os playoffs, né, que é maravilhoso. A gente vai falar das séries que estão acontecendo, né? Obviamente, o destaque para Nets, Bucks, né, aquilo que a gente não esperava, aquilo que a gente esperava, Jazz e Clippers. Também esse jogo também muito bacana entre 76ers e Hawks, nessa série aí, muito bacana entre essas duas equipes. E para fechar, no Oeste, Nuggets e Suns, também duas baitas equipes do atual MVP e também de uma estrela mais que em ascensão da equipe do Suns. E claro, dando tempo, nós vamos trazer, né, migrando o querido quadro Rapidinhas da semana, também dando tempo, falaremos das rapidinhas da semana da NBA. Beleza, então vamos dar sequência. À medida que o tempo passa, a gente tem menos assunto, né? Por exemplo, nas últimas 2 semanas a gente tinha que lidar com 8 jogos de playoff. Então a gente acabava tendo que escolher ali 4, 5, 6 jogos para falar mais e outros ali 2, 3 para ficar um pouco em segundo plano e não poder aprofundar tanto. Esse problema acabou, né? Temos apenas 4 séries de playoff rolando. São equipes mais qualificadas, então naturalmente os jogos são mais disputados, então a gente vai ter mais tempo para falar de cada um, que é o que se exige. Então, a gente pode começar falando sobre a série que, na minha opinião, é a que mais corre riscos de, já na próxima semana, não ter os mais jogos, né? Ela já vai ter acabado. Pelo menos eu acho bem possível que isso aconteça, que é Nets e Bucks, o que para mim é bem frustrante, porque
eu achava, e ainda acho, inclusive, que os Bucks eram quem defensivamente mais tinham bala na agulha para segurar os Nets. Não digo nem pela defesa, que até nem é tão boa como foi nos últimos anos, mas pelo talento individual. Né? Você tem vários defensores muito bons nos Bucks, mas a coisa não tá rolando. E sem o Big Three, né? Além de tudo, sem o Big Three. Né? Vocês estão me ouvindo? Tá com Sim. o microfone ligado? Sim. Beleza. Sem o Harden, os Nets jogando fácil. E com os Bucks, até deu uns lampejos no primeiro jogo, né? De uma possibilidade deles fazerem frente defensiva aos Bucks. Aos Nets, perdão. Principalmente quando a gente viu o Antetokounmpo marcar o Durant. Até ali, em algum momento da partida, isso surtiu um efeito. Né? Realmente, o Durant encontrou mais dificuldades, até porque o Antetokounmpo dá dificuldade para qualquer um. Mas a grande questão é que, encontrado essa única chave, né? Essa única questão de ajuste que os Bucks fizeram para tentar defender o Durant, a gente deixava livre, né, deixa-se livre todo o resto do time dos Nets, que mesmo sem o Harden é um amplo arsenal de bons atiradores de 3 pontos, bons infiltradores, bons dribladores. Então ficou meio que assim, aquele cobertor curto, né, como a gente gosta bem de dizer. E depois disso, o ajuste que os Nets fizeram, e isso a gente até destacava, como que parava o Antetokounmpo. Normalmente as equipes elas fazem aquela parede no garrafão, não deixam o Antetokounmpo bater para dentro. E a gente viu que, por exemplo, na última série, os Bucks eles conseguiram se adaptar bem a isso. O Antetokounmpo ele foi inteligente o suficiente para não ficar toda hora sendo combativo, mas para distribuir melhor a bola, para buscar mais os seus companheiros, e funcionou. Só que a diferença é que os Nets eles têm muito recurso, e eles fizeram também a mesma parede, né, bloquearam o Antetokounmpo, mas no perímetro e de modo geral foi muito bem marcado, e os Nets cresceram muito defensivamente nessa partida, o que mostra até com espanto aquilo que a gente imaginava, que a gente não imaginava. A gente pensava que, poxa, seria mais equilibrado. E agora a gente está falando, no momento que a gente está gravando, tá 2-0. Né? 2-0 para os Nets, ainda numa série que pode ter até 7 jogos, a gente está só no início. Mas mesmo assim, esse último jogo, cara, 125-86. O Juan bem disse antes de começar aqui o podcast, né, lá no Prime Time, exclusivo para o YouTube, que chegou o terceiro ou quarto, já estava só esperando terminar mesmo para ver quanto que ia ficar a pontuação final, para colocar ali nas atas dos textos, das coberturas que ele faz. Então, assim, tá bastante desequilibrado, e ao mesmo tempo os Bucks não têm respostas para essa equipe do Brooklyn Nets avassaladora. Acho que aí está uma questão chave nesse confronto, né? Os ajustes de ambos as equipes, ambos os treinadores, durante a partida. Também entre os jogos, mas durante o próprio jogo. Porque, sim, não estava dando certo. Os Bucks até começaram bem em alguns momentos, alguma coisa, mas em nenhum momento chegaram a estar, digo na frente do placar, mas superiores aos Nets. Porque parece que Brooklyn foi dominante desde o princípio e os Bucks não tinham como parar, ou então pelo menos dar uma resposta, sabe, de acompanhar o ritmo ofensivo da equipe do Brooklyn. E aí, claro que teve também, o Chris Middleton não teve um bom jogo, ele só acertou algumas bolas de 13 já na reta final da partida, quando já estava praticamente decidido, com 30 pontos de diferença, e aí ficou muito sobrecarregado nas costas do Giannis, que também, como o Giannis já disse, os Nets meio que sabem o que fazer para parar ele. É só meter uma parede, meter 2 caras lá, ele não vai conseguir passar sempre. E aí, com os seus companheiros não ajudando, né, seja o Middleton, seja o Connaughton, seja o Forbes, que são caras que, principalmente na bola de 3, que ajudam bastante a equipe de Milwaukee, não atuaram muito bem nesse jogo 2 e nessa série até agora, né, nas 2 primeiras partidas, não deram a resposta esperada, assim como foi contra Miami, onde eles brilharam, né, principalmente o Connaughton e o Forbes vindo do banco. Facilitou demais a vida dos Nets. Tanto que na bola de 3, só para passar a estatística aqui, os Bucks tiveram 8 de 27
ou seja, 25% praticamente de aproveitamento, enquanto que os Nets conseguiram 21 bolas de 3 em 42 tentativas. Isso Assim, no jogo 2, né? no jogo 2. Um horror de diferença, 21 bolas contra 8, só aí os Nets já abriram uma vantagem assim, imensa de mais de 30 pontos só em bola de 3, né, no diferencial entre as duas equipes. Além disso, também, Kevin Durant é um cara que sempre vai aparecer, sempre vai pontuar. E além dele, também tiveram algumas surpresas, né, como, por exemplo, o Bruce Brown teve um bom jogo, como um todo. Do banco também, o Claxton e o Mike James teve uma partida ok também. E aí os Nets, como já foi comentado, eles têm profundidade, eles têm arsenal, os jogadores que vêm do banco para contribuir, e claro, Durant e o próprio Kyrie Irving, que são um diferencial, e é muito difícil parar os dois jogadores, então você tem que focar seus esforços em um deles para não tomar ponto dos dois lados. Pelo menos tentar anular um deles, e até agora os Bucks não conseguiram fazer disso assim, nem de longe, por isso que a série está sendo encaminhada para o Brooklyn com tanta facilidade, né? 2 vitórias fáceis, a última então foi uma verdadeira avalanche, né? Uma enxurrada para cima da equipe de Milwaukee. O que acontece, né? Eu acho que os Bucks meio que, como eu vou dizer, de novo, eles estão cometendo o mesmo erro que eles cometeram contra o Heat na última temporada. Eles estão confiando demais na proteção do garrafão. Claro, isso é importante, né? Realmente muito difícil pontuar no garrafão dos Bucks, porque eles têm uma defesa montada para isso, né? Para os jogadores serem conduzidos até o garrafão e lá ter que se virar contra o Antetokounmpo, o Brook Lopes, enfim, esses todos jogadores bons debaixo do aro. Mas não é esse o ponto fraco do Nets. Não é isso que eles têm que atacar do Nets. Porque o que os Bucks cedem, né, na sua essência? São as bolas do perímetro, as bolas de meia distância, né? Assim, tem um estilo de defesa de pick and roll que é o que se chama de drop. Que é o que acontece? Quando o pivô é acionado para marcar o pick and roll lá em cima, em vez dele atacar o jogador que está com a bola depois da troca de marcação, ele recua para proteger justamente o ar, para evitar uma ponte aérea, enfim. E é isso que o Bucks faz na sua essência, né? O Brook Lopes vai lá, ataca e volta, e vai recuando, até que alguém consiga se recuperar para marcar o jogador que está com a bola. Mas eles estão entregando a bola justamente com o Nets quer, que daí é a meia distância com o Durant, com o Irving, com o Joe Harris, com o... Enfim, o Harden não está jogando, mas seria com o Harden também. É exatamente isso que o Nets quer e o Bucks está dando. Então isso é muito problemático, né? Pensando no futuro da série. Eles tentaram defesa por zona, por exemplo, também em alguns momentos do terceiro quarto, tentaram mudar um pouco o estilo de defesa, que às vezes no desespero realmente tem que buscar novas alternativas, e eles buscaram justamente na defesa por zona. Só que o que a defesa por zona oferece? Bola de 3. E foi lá, daí arremesso do Durant, arremesso do Joe Harris, arremesso do Irving. E aí, como faz? Então, parece que os Bucks estão, de novo, como eu já falei, estão caindo no mesmo problema da série do ano passado que eles foram eliminados. Eles estão dando para o adversário justamente o que eles querem. E no ataque, todo mundo sabe no papel como o Marco Antetokounmpo. Você fecha o garrafão, deixa ele passar, bota 3, 4 caras parados na frente dele e faz ele passar a bola e tentar arremessar de longe. É isso que o Nets está fazendo, não tem mistério. E o Antetokounmpo está aceitando numa boa. Chega a ser meio bizarro, assim, porque ele vê o Blake Griffin na frente dele. Putz, eu não vou conseguir passar, vou arremessar. É o Blake Griffin, não é um baita defensor. Vai pra cima do cara e enterra na cabeça dele. Não é mais aquele jogador 2011, 2012. Enterra na cabeça do cara, entendeu? É tipo isso. E parece que tá faltando um pouco pro Antetokounmpo. Ele sempre busca uns arremessos de 3 precipitados, umas meio distâncias meio loucas. Isso vai matar o Bucks. Vai matar. Se eles continuarem assim, vai ser 4-0 com certeza. E até tem uns dados que é muito bacana, né, de a gente falar. Assim, por exemplo, de novo, os Bucks, eles defendem muito bem o garrafão deles. Eles, até aqui na série, eles têm muitos rebotes, principalmente no último jogo. Aqui a média de quase 25% dos rebotes até ofensivos. Os Bucks, eles se sobressaem. Mas outra coisa que é importante a gente falar é que, por exemplo, aqui, nos turnovers, a equipe dos Bucks está cometendo vários. E não só por erro deles, mas também porque os Nets estão forçando esses turnovers, estão conseguindo
tirar todo mundo da zona de conforto. E aí sim, os Nets não estão cometendo turnovers, tem quase a metade dos turnovers que os Bucks cometeram até aqui, eu tô pegando como base o último jogo, que foi uma lavada, tá? Tem, então, 15,4% não, 15,4% não, mas uma média de 15,4% turnovers e os Nets 7,6%. E além de tudo, quando o Antetokounmpo ele tá indo, por exemplo, ele é o jogador que mais sofreu falta da equipe dos Bucks, obviamente, a gente sabe por quê, a gente já falou como se defende o Antetokounmpo, e ele também não está tendo um bom aproveitamento nos lances livres. Quando tem ali a possibilidade de converter, tem um aproveitamento abaixo de 50%. Né? Então, tem muita coisa que poderia ser ajustado, e principalmente falando da principal estrela, mudar uma chave que poderia fazer toda a diferença. Porque quando a gente pega lá o Brook Lopes, beleza, tá jogando na dele, naquilo que é exigido. O Chris Middleton também. Até o PJ Tucker, cara, no primeiro jogo, e principalmente no primeiro jogo da série, o PJ Tucker ele tava fazendo uma baita partida. Tinha vários momentos assim que conseguia defender muito bem a equipe dos Nets, principalmente o Durant, conseguia dar um problemaço pro Durant, conseguia realmente defender todo ali o perímetro, mas não dá para fazer isso o jogo inteiro, e não tem quem dá o suporte. Então são várias peças que você vai, tem que mexer daqui, aí fica faltando do outro lado, tem que mexer de lá, e não tem um ajuste meio que coletivo, né? Vamos mudar a maneira de jogar. Não, isso os Nets não fizeram até aqui. E é muito estranho isso realmente, né? Porque o time tem vários defensores de alto nível, né? O PJ Tucker, o Chris Middleton, o Jrue Holiday, que também, até agora, deixando a desejar, principalmente no lado defensivo, mas também ofensivamente não é um cara que tem contribuído muito. Mas é aquilo que o Juan comentou sobre o Antetokounmpo. Até agora, assim, longe de mim criticá-lo, dizer que, sei lá, ele não tá jogando bem, essa é a verdade, né? Um cara que já foi MVP 2 vezes, que é a estrela da franquia, um cara que, um dos melhores jogadores da liga, super badalado, e ele não mostra em quadra aquilo que se espera dele, pelo menos nessa série contra os Nets, que é justamente uma série decisiva, né? Um duelo que muitos colocam, dois possíveis, o que seria uma final antecipada, né? Se pudesse acontecer, Sim. entre Bucks e Nets, e até agora parece que ele sentiu o tamanho do jogo, né? Ele sentiu realmente a pressão e tá sendo muito apático. Realmente ele tem tentado chutes de 3 que não é dele, tem arremessos bem contestados, em vez de tentar fazer aquilo que é o Giannis Antetokounmpo, que é na natureza dele, aquele negócio de partir para cima, enterrar na cabeça do adversário e sem olhar para trás ou para o lado. Não está acontecendo. Não sei se é o que falta realmente, se essa é a solução para os Bucks, mas a questão é que o Giannis não está conseguindo ser a estrela da franquia, e a gente sabe que para um time ser campeão precisa que o seu melhor jogador apareça, seja o cara que vai fazer 30, 40 pontos por jogo e decida a série, e até agora o Giannis passou longe disso. Isso passa muito por ele, mas também de criar um plano, né? Para que ele consiga exercer. Mas acho que, claro, obviamente, se o Bucks cair, vai cair na conta do Budenholzer de novo, ele vai ser demitido, certo, isso não tem a menor dúvida. Mas precisa um pouco dele, precisa que ele tome essa atitude, porque, claro, tem toda uma questão tática por trás, um plano de jogo, mas o jogador às vezes precisa também fazer a leitura correta, né? E para mim tá muito óbvio, sempre que ele agride o Blake Griffin, ele tem alguma vantagem. E só ele não faz. É meio bizarro, assim, não tem muita explicação. E falta até um pouco de liderança dele, eu acho. A gente comentava antes do podcast que, tipo assim, parece que ele não tá incomodado. Depois de tomar uma derrota dessas, um mínimo que tu chega no vestiário e vai para cima dos seus companheiros, no bom sentido, né? Reclamando, pedindo mais sangue no olho. E até agora, pelo que a gente vê, assim, numa notícia, né? Não sei, nenhum reporte, dizendo que os Bucks estavam realmente incomodados com isso e estavam cansados de perder. Não tem disso. Eu acho que falta um pouco realmente essa postura de levantar a cabeça e ir para cima tentar fazer alguma coisa, porque os Bucks parece que estão aceitando essas derrotas contra o Nets. Isso. E a próxima série pra gente falar é Jazz e Clippers, que também já tivemos um jogo, né? Foi a série que mais demorou para começar. Série que reúne o defensor do ano, Rudy Gobert, foi anunciado agora há pouco, quarta-feira, não sei se foi pelo Shams ou pelo Wojnarowski, mas enfim, é um dos dois lá que falou que era o Gobert. Então o Gobert, melhor defensor da temporada,
Inclusive foi decisivo, né? No jogo contra os Clippers, dando o toco final, o toco que decretou a vitória no jogo 1 para a equipe de Utah. É isso. A gente tem aqui, então, finalmente, a gente vê agora uma prova de fogo, né, para Utah, que de maneira alguma posso dizer que a equipe dos Grizzlies forneceu uma competição à altura, venceu um jogo, ok, mas aí sim, uma prova de fogo para essa equipe do Jazz, que também estava com uma necessidade de fazer boas partidas, embora seja de boas partidas, né, jogo grande, em playoff, depois dessa temporada histórica, né, temporada regular histórica. Pela parte do Clippers, depois de ir até o jogo 7, vem com esse ânimo do jogo 7, e mesmo assim, com teoricamente o time que se encaixou depois do jogo 7, fez um jogo competitivo, super competitivo, né, foi decidido na última bola, né, da primeira partida, a equipe do Jazz conseguiu se mostrar superior. As conclusões que dá para tirar logo de cara, se a gente for observar, as duas equipes muito precisas em todas as tentativas de quadra, muito efetivas ofensivamente falando, e é um jogo que vai ser decidido muito no detalhe. Ainda assim, quando a gente olha, por exemplo, o Rudy Gobert teve a defesa decisiva, é o jogador defensivo do ano, mas a gente também não pode negar que o Clippers tem também dois jogadores defensivos extremamente talentosos, né? Tem o Kawhi, tem o Paul George, que jogando em alto nível e encaixado mesmo, ligando o modo playoffs, eles podem bagunçar muito ainda essa série. Só que meu grande ponto de interrogação para o Clippers é que é uma equipe que parece que não é constante, sabe? Parece que tá lá no momento dentro de uma partida e desliga um gerador. Pum, cai uma fase da equipe, do nada eles começam a tomar um couro, perde um jogo. Aí, de repente, liga de novo, consegue vencer com tranquilidade. É muito difícil prever, até agora, desde a temporada passada até agora, o que o Clippers realmente pode chegar, porque tem teto para chegar lá, né? Não precisa passar o aperto. Aqui com o Jazz vai ser uma série, ao meu ver, bem apertada. Né? Não vai ser uma coisa fácil para o Jazz, foi só um jogo, ok, mas eu não vejo que vai ter a facilidade, por exemplo, de um Nets contra o Bucks, igual a gente acabou de falar. Tem muita coisa ainda para acontecer pela frente. E esse jogo, o 1 da série, foi muito importante para os Jazz, porque isso realmente mostra do que a franquia é capaz. Porque é um time que necessitava se provar já, porque há algum tempo, né, desde que o Donovan Mitchell chegou e os Jazz se tornaram de fato um time de playoffs toda temporada, faltava ir além. E parece que essa temporada, então, não só pela campanha, sim, que realmente foi a melhor campanha da temporada regular, mas nos playoffs também foi dominante contra Memphis, perdeu o primeiro jogo sem o Donovan Mitchell, mas depois venceu todos os jogos com certa facilidade. E agora contra os Clippers estava perdendo o primeiro tempo, muita coisa deu errado, inclusive o próprio Donovan Mitchell, após o jogo, deu uma entrevista. Cara, ele foi assim, espetacular, ele fez 45 pontos e chegou lá e começou a falar: não, errei muita coisa, leituras erradas que eu fiz, os jogadores, o Reg Jackson, não sei quem mais, estava pontuando em cima de mim, eu não estava indo bem. E assim, ele meteu 45 pontos, sendo que foram 32 no segundo tempo, e percebeu que tinha coisa para melhorar. E não só isso, mas o time do Jazz realmente se mostrou ser um time de playoffs, parece que criou uma certa casca, né? Se tornou um time mais maduro. E passando algumas estatísticas, então, o Donovan Mitchell tem uma média de 27,5 pontos por jogo em playoffs na carreira dele. Números que só ficam atrás do LeBron James, Anthony Davis e Kevin Durant, ou seja, o cara está no panteão dos jogadores. Tem o Gobert, que foi eleito então, o defensor da temporada, que até agora, nos playoffs, né, no caso na primeira rodada, né, contra Memphis, ele teve uma média de 17 pontos por jogo, 13 rebotes e 3,2 tocos por jogo. São números incríveis que muito tempo não se via. De fato, o Gobert mostrando a excelência dele da temporada regular, também nos playoffs, algo que a gente cobrava dele, que às vezes em pós-temporada ele acabava desaparecendo, não tendo atuações tão dominantes do lado defensivo da quadra, como até agora ele vem tendo, né, nessa temporada. E o último nome, que é o Jordan Clarkson. Quem poderia imaginar que o Jordan Clarkson se tornaria esse jogador que ele se tornou uma peça-chave, né, no sistema de Utah? Vindo do banco, marcou 18 pontos, 6 bolas de 3 na terça-feira, no caso ontem, e foi, cara,
essencial também para os Jazz virarem lá no terceiro quarto, quando estavam perdendo foram para o intervalo perdendo por 13 pontos, e aí no início do terceiro quarto, o Donovan Mitchell chamou a responsabilidade, anotou 10 pontos seguidos, encostou no placar, e aí os Jazz realmente entraram de cabeça no jogo, e quando esse time começa a pegar fogo na bola de 3, aí é muito difícil parar. Uhum. E quer falar, Jonas? Não, foi 32-19 no terceiro quarto, né, na pontuação ali. Foi realmente a virada de chave para Utah, e depois só manteve a média no último quarto, né? Uhum. No primeiro quarto, o Jazz saiu na frente, e depois ele errou 21 arremessos consecutivos. Foram 20, tantos de bolas do perímetro, no garrafão, foram 21 arremessos errados no primeiro quarto, né? E daí isso para um time que precisa tanto da bola de 3, né, como o time do Jazz, né, o time que mais acertou a bola do perímetro na temporada. Acho que o time na história com maior número de bolas triplas acertadas numa temporada regular, pesa muito, né? Até para confiança pesa muito isso, porque começa a errar e não cai. Mas o próprio Donovan Mitchell estava, se eu não me engano, ele estava microfonado no jogo, e a transmissão pegou ele falando: não, vamos continuar arremessando, a gente está fazendo as jogadas certas, né? Os arremessos estão vindo certos, só não está acertando, vamos continuar a movimentação, vamos continuar arremessando do jeito que a gente está arremessando, uma hora vai cair. Né? E não deu outra, né? Logo depois o Jazz voltou aos trilhos e acabou vencendo a partida. Mas tem um fator, pensando do lado dos Clippers, que, cara, é muito subjetivo falar nisso, mas a questão física, né? Porque eles vêm de uma série com 7 jogos, né? Onde eles precisaram, além dos 7 jogos, eles precisaram jogar os últimos dois jogos na situação de ganhar ou ir embora. Então era muita pressão envolvida. Até aqui o cronograma dos últimos dias dos Clippers, né? Quinta-feira, viagem para Dallas. Aí na sexta eles ganharam dos Mavericks. Aí no sábado viajaram para Los Angeles. No domingo ganharam dos Mavericks. E na segunda viajaram para Utah. E na terça jogaram com o Jazz. E se eu não me engano, essa série de Clippers e Jazz, os 4 primeiros jogos é dia sim, dia não. Então eles vão ter, no máximo, um dia entre os jogos, considerando que entre o jogo 2 e o jogo 3 tem uma viagem de Utah para Los Angeles. Então tá muito difícil essa parte, porque eles não vão conseguir descansar. Claro, é provável que eles ganhem pelo menos um desses 4 jogos, né? Não acredito numa varrida, então depois eles vão ter algum descanso. Mas vai ser interessante ver isso, né? Porque a série contra os Mavericks foi muito desgastante. Né? Eles precisaram jogar no máximo, porque senão eles iam perder. E agora de novo. E com todo mundo, tá? Isso aí é assim, quando a gente olha, por exemplo, para a minutagem dos jogadores, do Paul George, do Kawhi, do Marcus Morris, do Luke Kennard, todos eles, e do Rajon Rondo também, todos eles tiveram mais de 28 minutos de quadra. O Paul George jogou o jogo inteiro, 37 minutos, né? Basicamente, o Kawhi 35. Então, assim, eu até estava usando como base, por exemplo, no jogo lá dos Bucks e dos Nets. Lógico, os Nets tiraram o time inteiro no final, mas até dos Bucks mesmo, né? Todos os jogadores tiveram, acho que o máximo teve lá, acho que foi o Giannis com 33 minutos. O resto, todo mundo bem pouco. Aqui tá todo mundo jogando o jogo inteiro, tá jogando full, todos os jogadores. E da parte do Jazz também. Lógico, dos Jazz não tem ninguém com menos de 30. Dos starters não tem ninguém com menos de 30 minutos aqui Mas no isso é jogo. normal para os playoffs, né? Tipo, você vê esses melhores jogadores em quadra. Exatamente. A gente vê, se for olhar a minutagem do jogo 7, eu aposto que Kawhi ou Paul George ou 40 minutos. Bateram 40. Jogaram nos 40 minutos. Exato, isso mas a grande questão é logo após essa série desgastante que você falou, você entende? Com um dia só de descanso. Até o Ty Lue falou, né, o treinador dos Clippers, disse que claro, entende que o jogo 1 é importante, mas não dá para exigir muito deles agora. Então ele, tipo, a entrevista dele, né, esse trecho, meio que me passou a sensação de que eles aceitaram perder o primeiro jogo. Então ainda a coisa está sob controle, né? É isso que eu falei, parece que o Clippers ele tem um jogo quando ele quer ganhar, quando eles querem mesmo. Sim, perde o jogo,
É claro que é muito mais complexo do que isso, porque o Jazz é um bom time, um time bem melhor Sim. que os Mavericks, por exemplo. Então, eles meio que aceitaram, mas, tipo, não vamos deixar o Kawhi jogando 40 minutos, o Paul George jogando 40 minutos, vamos dar uma segurada, vamos aumentar a rotação. Se eu não me engano, até o DeMarcus Cousins jogou nesse jogo, ele jogou alguns minutos. Né? Ele nem tinha aparecido na série contra Dallas. Jogou 3, 4 minutos. Pois é, até ele entrou na rotação. Né? O Luke Kennard, que era um cara que a gente não via jogando contra os Mavericks, eu não sei se ele chegou a jogar alguma das partidas. Acho que no finalzinho, acho que no último jogo ele teve alguns minutos. Mas é um cara que jogou muito pouco também, entrou na rotação e teve minutos importantes, né? Ele tava no time que fechou o jogo, eu acho, ou quase isso. O Zubat jogou pouco também nesse último jogo, isso é importante se destacar também. O Zubat é uma questão, né? Porque ele era o alvo do Doncic o tempo todo, na primeira fase. E agora vai ser interessante ver como eles vão lidar. Porque o diferente de Dallas, o Utah tem um dominante no garrafão. Né? O Porzingis não é um cara dominante no garrafão. Ninguém é lá em Dallas. O Gobert é. Então talvez o Zubat faça um pouco mais de sentido nesse ponto de vista. Eu acho que ele vai ser um cara bem importante nessa série, né? O Zubat, porque ele foi um dos jogadores, eu vi um texto nessa semana justamente destacando isso, que ele foi um dos jogadores com melhor aproveitamento, né? Com mais destaque contra o Gobert durante a temporada regular. Então pode ser que o Zubat tenha mais minutagens, volte até talvez para a formação inicial da equipe dos Clippers, porque é um cara que nesse confronto ele teve alguns momentos bons, conseguindo parar o Gobert, se bem que o ponto forte dele é justamente a defesa, onde ele foi absurdo. A gente comentou que ele acabou bloqueando o chute do Morris no final para garantir a vitória dos Jazz. Inclusive, no segundo quarto, acho que foi no primeiro tempo ainda, teve um lance, né, que ele foi para uma enterrada, ele acabou cometendo uma falta, que na verdade aí o Snyder desafiou e não foi falta, né? Conseguiu a pontuação e também anulou a falta. Por que isso é importante? Porque ele terminou o jogo com 5 faltas. Se aquela contasse seriam 6, ele seria ejetado e aí a gente vai saber como seria o final do jogo, porque o Gobert faz toda a diferença no lado defensivo da quadra, não só ele, mas também o Royce O'Neal teve um grande jogo dentro dos padrões humanos defendendo o Kawhi, ele foi muito bem no que era possível. Então é um time que defensivamente é muito bom, como eu comentei também, já é muito bom na bola de 3, né, o melhor time chutando na bola de 3, por isso que vai ser um baita desafio dos Clippers, e somado com o fato deles estarem exaustos, né, da série contra Dallas, vai ser muito difícil, porque perderam o primeiro jogo, se perderem no jogo 2, aí fica ainda mais complicado, mesmo que depois vai ter os 2 jogos em casa, o que não é uma garantia, né, já que eles perderam 3 partidas contra Dallas, mas a questão é que os Jazz mostraram que podem fazer, podem vencer os jogos, não só dependendo do Donovan Mitchell, mas ele vai ter que sim pontuar. Inclusive, cara, tem uma estatística aqui que eu achei assim, sensacional, que ele chegou, então, esse foi o 4º jogo dele, né, de 40 pontos ou mais em playoffs, igualando a marca do Karl Malone, um dos maiores, se não o maior jogador da história dos Jazz. 100 jogos. Não, ele conseguiu o 4º jogo de 40 pontos em 28 jogos disputados, enquanto que o Malone teve 193 jogos de playoffs. Então, só mostrando a grandeza do Donovan Mitchell e como, quando ele consegue, quando a bola começa a cair, ele não para. E foi assim, né? Ele começou mal o jogo e terminou com 45 pontos, acertando 6 bolas de 3. Isso. É lindo. E até essa questão do Gobert, pela quantidade de faltas que ele teve, obviamente ele jogou menos minutos, não, que é o que acontece, e o Derek Favors jogou bastante, e jogou bem. Então foi uma surpresa, né, porque o Favors é bem menos que o Gobert, isso é indiscutível, mas ele cumpriu um bom papel, ele foi importante para a equipe. Por fim, a gente esqueceu de mencionar, né, o Mike Conley não jogou. Isso. Que tipo um All-Star, só isso. Tipo, o Jazz estava só sem um All-Star no time titular e mesmo assim eles conseguiram vencer. Então foi realmente impressionante. Foi impressionante. Porque a tendência é que o Conley volte já pro jogo 2, né? Não parecia ser algo muito grave. Parecia mais uma preservação para o negócio não ficar pior. Então o Mike Conley deve estar de volta pro resto da série e é uma baita. O Ibaka, ele volta pro Clippers? Eu não lembro se ele tá fora da temporada. Eu acho que não é da temporada, mas eu não sei como que tá o retorno dele. Dá até pra ver. Talvez acho que pra finaleira da série. Eu acho que tão cedo ele não volta, e aí isso vai fazer uma baita diferença. O Ibaka ele também tá seria um bom fora, reforço. Principalmente no small ball dos Clippers ele pode encaixar bem.
E um destaque para a torcida também, né? 18 mil torcedores, cara, dentro. Então, uma coisa maravilhosa. O pico da temporada. Uhum. 18 Bom, mil e 7. É isso. Nós temos o nosso site, né? Vou falar um pouco de merchan, no nosso site tokiteco.com. Lá você pode mandar mensagem pra gente, interagir com o nosso podcast, mandar pergunta, qualquer interação, comentário, qualquer coisa estamos aceitando. Também pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, @tokiteco, e também temos o nosso Facebook, facebook.com/tocoiteco. A gente tem a nossa newsletter semanal e gratuita no tocoiteco.substack.com. Você pode assinar por lá quando quiser. Toda sexta-feira de manhã entra no seu e-mail. Você pode procurar lá que vai estar. E esse podcast está disponível no Spotify, na Apple Podcast, no Stitcher, no Google Podcast, na Amazon Music, em todos os demais principais agregadores de podcast. Caso a gente não esteja em algum, mande um salve que a gente dá os nossos pulos para conseguir colocar lá. E caso, muito mais do que você queira nos ouvir, também queira nos ver, né, nos enxergar, você pode entrar no nosso canal no YouTube, no nosso canal no YouTube, e daí lá você consegue ver o podcast gravado em vídeo, né? É igual esse aqui que você está ouvindo, só que com início, um resenha, time ali, né? Uma resenha ali no começo e no final também, que daí é mais chinelão. Falando português, o termo técnico é chinelão, inclusive. Perfeito. E além disso, também no canal do YouTube a gente, por vezes, coloca alguns vídeos exclusivos que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então tá valendo lá se inscrever, dar like nos vídeos e também ativar as notificações, que daí você tem certeza que não vai perder absolutamente nada do que a gente soltar por lá. Dando sequência ao podcast, a gente fala então, voltamos para a costa leste dos Estados Unidos e vamos falar então da série entre Sixers e Hawks. Hawks venceu o primeiro jogo, Sixers venceu o segundo jogo, tudo igual, vamos para o terceiro jogo agora em Atlanta. Cara, é muito louco, né? Porque o primeiro jogo, a vitória dos Hawks, já mandar um Falcons, né? O primo ave de Atlanta, 128 a 124 para os Hawks. Lembrando que a gente tinha aquela dúvida, né? Como que o Embiid vai voltar e tal. E, cara, voltou muito. E voltou bem. Voltou fazendo 39 pontos na primeira partida, né? Que foi lá no domingo. E, pasme, né, 39 pontos. Mesmo assim, a vitória dos Hawks, apertado, né, com a estrela sempre ele, o Trae Young, nos seus 35 pontos, 10 assistências. É o cara desse time e realmente, assim, jogando com frieza. É espetacular ver o alto nível que os Hawks estão se propondo a jogar e fazer frente ao 76ers. Isso é muito bacana. E no jogo 2, o Embiid bateu um recorde pessoal nos playoffs, fazendo 40 pontos. Fez um ponto a mais, já bateu o seu recorde, né? 40 pontos no segundo jogo, que deu aí o empate para a série. E também a importância, né? A gente fala pouco, mas também a importância do banco. A gente falando do George Hill, do Shake Milton, mas principalmente o Shake Milton, que jogou 14 minutos nessa partida, mas jogou muito bem lá depois no segundo tempo, no terceiro e o quarto, realmente entrou para fazer a diferença na equipe do 76ers, empatando a série. Olha, ainda sendo... Não sei mais se tem como ser tão realista assim, né? Eu ia falar assim, que sendo realista, o 76ers tem essa vantagem sobre os Hawks, mas também é tão difícil agora. Os Hawks não é uma mentira, né? Os Hawks realmente é um time muito bem organizado, um time jogando como que se diz? Fácil, né? Tá jogando bem pra caramba, tá muito bem encaixado, então tem tudo para ser quem sabe uma zebra, né? Ninguém nem imagina o Hawks vencendo o 76ers, mas se acontecer não é impossível, embora ainda os Sixers com o Embiid zero bala, né? A gente tem aquelas dúvidas, mas fez 39 pontos numa partida, 48, parece que está totalmente recuperado, e com a equipe toda podendo jogar, acho bem difícil ainda que o Hawks consiga vencer essa série, embora vai ter ainda muita história pela frente. Essas atuações do Embiid foram muito importantes, eu acho que até para dar uma tranquilizada no torcedor,
e até no vestiário, time, né, cara. do Sixers, porque foi uma lesão até meio grave, né? Foi no menisco direito. E ele voltou muito bem no jogo 1, como o Jonas já comentou, no jogo 2 também, sendo explosivo, sendo o cara do time do Sixers. Inclusive, ele foi o segundo na votação de MVP. Fizeram essa pergunta, óbvio que iam perguntar sobre ele, o que você achou do MVP, ele fez pouca questão, dizendo que não me importo com isso. Não lembro exatamente o que ele disse, mas quando estiver no final com a taça, né, com o troféu nos braços, isso não vai importar. Aí o cara vem Ele, nesse ele, nível. ele não tem muito problema em falar, né? Ele É. realmente fala bastante mesmo. Mas é muito importante, não só porque a pontuação vai ajudar os Sixers, mas também porque alivia um pouco o Ben Simmons. Porque na ausência do Embiid, seria o Simmons que comandaria o time, teria que pontuar mais. E a gente sabe que o Simmons talvez seja o principal defensor desse time e vai ser de extrema importância, seja contra o Trae Young, seja contra os outros alas, né, chutadores da equipe dos Hawks. Com o Embiid em campo atacando, fica muito mais tranquila a função, assim, digamos, do Ben Simmons, porque ele não precisa atacar, não precisa pontuar e foca mais na defesa, e assim foi muito bem nesse jogo, não só ele, mas também o Taibu, outros jogadores, o Tobias Harris também foi bem na marcação, o Danny Green. Com isso, por exemplo, o Trae Young, que estava sendo imparável nos playoffs até agora, teve um jogo ok, né, de apenas 21 pontos, jogo bem abaixo do que ele vinha tendo, né, média de 30 pontos por jogo, quase, e isso fez toda a diferença. O Jonas também comentou na parte do banco, e realmente o primeiro tempo foi uma lavada dos Hawks, porque foram 20 e poucos pontos, enquanto que o Sixers, se não me engano, zeraram, né? O banco do Sixers não pontuou na primeira metade, só no segundo tempo, aí sim o Shake Milton entrou, pegando fogo, outros jogadores também apareceram, mas, por exemplo, o Gallinari e o Kevin Huerter, ambos vindo do banco, tiveram mais de 20 pontos. Então, o banco de Atlanta funciona muito bem. É muito bom. Sim, um banco com muita qualidade, né? Pensou, Gallinari e Huerter vindo do banco. O Lou Williams também, que até agora não foi um fator de desequilíbrio, mas é um cara que pode contribuir bastante também na segunda unidade. Então, é um time bem interessante também que pode sim levar os Sixers ao extremo. Importante por isso, então, que o Embiid esteja saudável e que os coadjuvantes, né, jogadores que nem sempre a gente fala, apareçam. Nesse jogo, então, o Tobias Harris e o Steph Curry também tiveram 22 e 21 pontos, respectivamente, foram bem importantes. E aí no banco, como já comentado, o Shake Milton, um cara que apareceu pouquíssimo na primeira série, né, contra os Wizards, agora sim tendo um papel de destaque, apenas 14 minutos em quadra, 14 pontos, e mostrando que pode ser sim, um cara decisivo em alguns momentos dessa série. E o Sixers é isso, né? A gente vai ter que ir avaliando jogo a jogo, mas o time é um pouco favorito sim contra a equipe de Atlanta. Depende muito de como o Embiid vai continuar a série, se ele vai continuar metendo 40 pontos por jogo e como esses jogadores, como disse, coadjuvantes vão aparecer em cada partida. O Hawks tem um problema bem grave, né? Hoje foi confirmado que o DeAndre Hunter tá fora da temporada, o DeAndre Hunter é o principal defensor da equipe, ele era um titular incontestável, né? Ele era aquele ala que tem uma boa capacidade ofensiva, mas principalmente defensivamente ele era muito bom. É capaz de marcar Ben Simmons, marcar Tobias Harris, ele marcava todo mundo. Ele tinha condições de marcar todo mundo e tá ausente aí, já não esteve presente no segundo jogo, né? Foi o Solomon Hill que substituiu ele no time titular, mas na prática quem substituiu em quadra foi o Kevin Huerter, né? Que foi quem basicamente herdou os minutos ali, ele passou de 30 minutos em quadra. E é um problema, porque, como eu já falei, os Hawks estão bem, é verdade, mas existe uma ameaça muito grande no Embiid. Né? Ele é a grande ameaça, porque até agora, passados os 2 jogos, mesmo com uma vitória para cada lado, o Hawks não tem resposta para o Embiid. Ainda a gente não viu uma resposta para o Embiid. Né? O Capela não está dando conta. O Capela fez uma boa série contra os Knicks, mas jogando na cobertura, né? Ele era o marcador do Nerlens Noel ou do Taj Gibson, né? Que são caras bem menos importantes no ataque. Ele conseguia marcar o Julius Randle na cobertura, né, protegendo o aro. Mas nesse caso não, o grande jogador de ataque dos Sixers é o Embiid. E daí tem uma diferença muito grande aí, né? Então o Capela tá passando muito trabalho
Então, eu não sei. Eu tô curioso para ver como é que o Milan vai fazer. O que ele vai ter de plano para dar uma segurada no camaronês, porque até É. agora é desesperador mesmo a situação. E eu acho que quando a coisa apertar, de novo, por exemplo, esses últimos 40 pontos que o Embiid fez na última partida, cara, 12 foram de lances livres, ele teve 16 faltas, né? De longe foi o cara que foi mais acometido, né, por faltas. Então a capacidade que o Embiid tem e o aproveitamento que ele também tem, né, que é de mais de 70% em lances livres, ele converteu 12 de 16. E a tendência é que isso continue aumentando. E na hora que aumentar a pressão, ele vai conseguir pendurar qualquer defensor que Todo estiver mundo. nele. Ele pendura todo mundo no time. Essa é a questão. Pô, essa aqui com 16. Se dividir certinho, se dividir certinho aqui nessas 16 faltas, pô, deu, vamos supor, 4 para cada um. 4 faltas para cada um, já basicamente, daqui a pouco pendura um time inteiro. Né? Então, isso é muito importante. Isso faz. Eu acho que até o fator mental que o Embiid é capaz de colocar no outro time, que ele é um cara que pesa literalmente na cabeça dos outros times, né? Um cara e aí chato. sim, tipo, é bem isso. Então, é um cara que tá jogando em alto nível, com todo esse cenário que envolve ele, e ainda cavando falta, desequilibra. Claro, ver lance livre muito no jogo é chato, deixa o jogo lento e modorrento. É chato para quem tá acompanhando de fora. Sim. Mas pensando no ataque, é o melhor arremesso possível. Porque você pode pendurar o adversário, né? É uma falta para o adversário. Se ele cometer muitas faltas, ele vai ter minutos reduzidos, vai eventualmente ser ejetado. Errando ou acertando, você garante que não vai ter um contra-ataque, né? A não ser que a defesa esteja muito desorganizada para tomar um contra-ataque de um lance livre. O aproveitamento, em geral, é muito alto. Os jogadores que arremessam mal, eles têm 50% de aproveitamento, né? Menos que isso é muito difícil de achar. E 50% de aproveitamento, pensando no arremesso em geral, ainda é bom. Pensa, 50% de arremesso de quadra. Quem que tem que não seja um pivô, por exemplo, que joga só debaixo do garrafão? É muito difícil. Então, mesmo para os piores arremessadores, sei lá, pegando o Ben Simmons, né, que eu acho que chuta na casa dos 60% ali. Mesmo para ele, vai errar muito lance livre, vai ser feio e tal, mas ainda é melhor do que um arremesso de meia distância dele, por exemplo. Então é realmente muito bom que o ataque consiga bater muitos lances livres. E nessa hora não tem que ser bonito o jogo, né? A gente quer que Não, seja bonito, mas os caras vão vencer do jeito que tá. E isso isso. funciona pra caramba, né? Não adianta. Não estão pensando, vamos fazer ficar bonito pra inglês ver, né? Não. E falando da defesa dos Hawks, né, que eles são desfalcados do Hunter, quer falar, Jonathan? Não, eu só ia dizer que não existe sexta feia. Feia é não fazer Sexta. Já diria qualquer jogador antigo de basquete, sei lá. Jonathan Mumba. É isso. Mas falando da defesa do Hawks, eles estão sem o Hunter, daí o Hunter, aí tem o Hutter, né, que é parecido, mas não é a mesma pessoa, que agora ele meio que herdou também, né, essa função de ser o defensor da equipe. E outro jogador que poderia ser um defensor importante é o Cam Reddish, que também está fora da série. Não sei se está série, mas ele não tem jogado. Não lembro como está a situação física dele, mas ele não tem jogado também, que poderia ser mais um ala desses que pode contribuir defensivamente. Avançando na nossa pauta, a gente chega no jogo que está rolando agora, né? Já é o segundo jogo da série entre Nuggets e Suns. Confesso que eu perdi onde parou agora. Você sabe o placar aí? Tá no intervalo agora, Phoenix está vencendo por 52-42. Isso, 52-42. 10 pontos. E o primeiro jogo foi... Eita, tô mal de... O primeiro foi 105-122. 122-105, na verdade. Então o Suns venceu a primeira partida, né? E tá vencendo a segunda, embora esteja no intervalo com uma margem pequena. De novo, né? Estamos com um problema de tempo, então a gente não pode... Muita coisa que a gente vai falar pode ficar meio antigão, assim, pode ficar meio ultrapassado. Mas do primeiro jogo a gente tem algumas considerações importantes, né? Eu acho que a principal narrativa do primeiro jogo é o duelo no garrafão entre o Jokic e o DeAndre Ayton, né? Que era assim, se o Jokic teve problemas com o Nurkic, se imaginava que pelo menos contra o Ayton ele pudesse ter alguma vantagem a mais por ser mais inexperiente e tudo mais.
Mas olha o que aconteceu. O Ayton, dá pra dizer que ganhou a batalha contra o Jokic. Você ia começar falando dessa aí, Jonathan? Pode ficar à vontade. Realmente surpreendente o primeiro jogo, né, por parte do Ayton. No ataque ele vinha sendo um fator muito importante, né, além do Devin Booker, ele era o principal pontuador. E defensivamente também ajudando bastante com rebotes e até na marcação. O Jokic, claro que teve um bom jogo ainda, mas faltou, né? Novamente, assim como foi na série contra os Blazers, né, contra Portland, começou mal, perdeu o primeiro jogo e teve que fazer vários ajustes para o jogo 2, assim como está tendo que fazer hoje. Como a gente está gravando agora, é difícil a gente cravar qualquer coisa, mas por enquanto não está dando tão certo assim, né? Perde por 10 pontos, mas ainda pode virar o jogo. A questão é que falta algo a mais do time, né? E nessa hora, a gente sempre lembra do Jamal Murray, faz falta. Se ele tivesse em quadra, eu acho que a situação poderia ser bem diferente, porque não tem um cara. Por exemplo, o Michael Porter tá meio que não tá jogando 100%, né? Tá com desconforto. Até agora ele tem 2 pontos no jogo 2, né? Ou seja, até no intervalo de 17 minutos, apenas 2 pontos. Na partida, é um cara que precisa aparecer mais. Assim, no jogo 1 também errou bolas fáceis, bolas que eram importantes para manter o equilíbrio. E aí, enquanto que Denver perdia esses chutes, ia lá um Devin Booker da vida, ou então Cameron Payne, alguém do outro lado acertava e aí abrindo margem, foi indo assim, até que o momento no terceiro quarto, o Suns tinha um jogo controlado. Então, esses jogadores têm que aparecer, seja o MPJ, seja também o Austin Rivers. Eu não vou nem comentar porque é um cara de lua. Às vezes ele acerta alguns arremessos, mas é um cara que está longe de ser confiável. Tem o Facundo Campazzo, que defensivamente é muito importante, ofensivamente ele nem contribui tanto assim. Talvez o Monte Morris seja um cara que eu, pelo menos, gostaria de ver ele mais em quadra, porque a gente pode perceber em vários momentos da série contra a Portland que talvez seja o principal armador do time. Tudo bem que agora o Will Barton volta para o jogo 2, mas ele não está 100% fisicamente. Mas o Monte Morris é um cara importante, um cara que consegue reter a bola, consegue criar boas jogadas. Além do Jokic, é um cara que tem um pouco mais de visão de jogo, assim. E é necessário realmente. Denver tem que fazer algumas adaptações, porque senão o Suns vence mais uma. O que é? Os 2 jogos são lá em Phoenix, mas mesmo assim, abrindo 2 jogos de vantagem, a situação fica bem favorável para a equipe de Phoenix, que já mostrou, se não tem em tese experiência nos jogadores, além do Chris Paul, até agora nem pareceu nem um pouquinho ser um time inexperiente, porque realmente consegue jogar muito bem e controlar a partida, a equipe do Suns. É muito bacana quando a gente olha esse primeiro jogo e a gente pensa assim, que o cara que mais teve pontos foi o Michael Bridges, né? E de quem a gente imaginava que tivesse mais pontos? Obviamente, do Devin Booker e, quiçá, até do Chris Paul. Eles souberam, de maneira geral, abrir essa partida e dar armas para todo mundo, né? Deixar realmente os Nuggets correndo atrás. E um outro destaque também é para o Chris Paul, que nessa partida jogou, né, os 35 minutos, foi exigido e tinha muito uma dúvida. Uma das tônicas até para essa série é da saúde do Chris Paul, que não adianta ele estar só em quadra. Ele conseguiu ficar em quadra na partida na série passada. Conseguiu, ok. Mas até que ponto ele vai estar confortável com o ombro dele? Nessa partida em específico, nessa primeira partida aqui contra os Nuggets, parece que está ok. Ele não sentiu, não deu indícios de dor, teve bons aproveitamentos, também 21 pontos, assim como o Devin Booker conseguiu conduzir a equipe, conseguiu ser o motor que é esperado dele, de passar essa experiência. Então, um destaque muito positivo para o Chris Paul, que se ele fica com saúde para o restante da temporada, é um ponto muito forte em favor do Suns. A gente fala mais dele por conta da experiência, e é justo, mas todo o papel dele no esquema de jogo do Suns é extremamente importante. E também outros 2 destaques que eu gostaria de dar é a respeito, então, dos lances livres, em que a gente viu um Nuggets muito mais faltoso, né? Deu muito mais lance livre. A gente pega no lance livre porque é uma estatística clara, por exemplo, das faltas. Lógico que existem várias outras, existe ao longo de toda a partida faltas que não necessariamente acarretam aqui em lances livres, mas o Nuggets precisou recorrer muito mais às faltas, enquanto o Suns teve o jogo na mão e conseguiu ter uma ampla vantagem. E também muito efetivo em contra-ataques. Quando eu conseguia um turnover da equipe dos Nuggets, ia lá e pontuava em cima. Quase que o dobro de turnovers convertido em pontos, né?
Os turnovers para a equipe do Suns. Foi um jogo perfeito, para se dizer o mínimo, assim, se a coisa segue da maneira como foi, o Nuggets não tem a mínima chance, porque para o Suns foi um jogo perfeito. Mas, claro, a gente sabe que a equipe de Denver também tem resiliência, né? É uma equipe que sabe se puxar daqui, puxar de lá, consegue adaptar o seu jogo. Foi assim na temporada passada, foi assim nessa temporada. Então, não espero menos do que bastante mais competitividade ao longo dessa série. É que o Suns é melhor no papel, acho que não é Não é novidade dúvida, pra ninguém, né? né? Não é uma polêmica. Assim, é um time que. É o mesmo time que começou a temporada, né? Diferente É o time. do Nuggets. Sim. E é um time que joga junto o ano todo, não É. teve praticamente nenhum problema com lesão, tirando ali Chris Paul na Teve série muita contra sorte. o Lakers. Isso. É um time que todo mundo sabe como joga, então é muito completo mesmo, né, desse ponto de vista. E do Nuggets é isso, eles nessa série, no primeiro jogo, eles tentaram emular muito o que fariam com o Jamal Murray. O Facundo Campasso está realmente sendo titular, né? O Monte Morris não foi muito bem no primeiro jogo, embora tenha feito boas partidas contra os Blazers, né? O Monte Morris teve um papel importante em alguns jogos, mas nessa série, pelo menos o jogo 1, o Monte Morris não foi tão bem, e o Facundo Campasso tem tido bons minutos. E tome pick and roll dele com o Jokic, né? Sempre emulando como se fosse com o Jamal Murray, né? Tenta fazer o cover do Jamal Murray. Mas não é a mesma coisa, obviamente, né? Difícil substituir. Dá para destacar também do primeiro jogo. Realmente, eu achei que o Jokic ficou meio sozinho, né, na divisão das tarefas. Eu acho que ele saiu bem e realmente ele pode levar o time nas costas, mas não é o ideal, é muito perigoso, porque a gente está falando de um time muito coletivo, como o Suns, mas aqui pegando umas estatísticas dos Nuggets, né? Por exemplo, o Michael Porter ficou em 15 pontos, que não é o suficiente, né, para o papel que ele deve desempenhar. Ele deveria pontuar mais de 20, 25 pontos para que consiga dividir bem as tarefas. O Aaron Gordon também até teve uma partida de 18 pontos, que para a média dele tá bom, mas o Jokic precisa que esses caras funcionem melhor, né? E isso vai passar muito para os próximos jogos. Até nesse jogo, para ir encerrando já o podcast aqui, no começo o DeAndre Ayton, acho que no primeiro quarto ainda ele cometeu 2 faltas e sentou. E acho que passa muito aquilo que aconteceu com o Nurkic, né? O cara que sofreu com falta a série toda. Só que o Ayton, no jogo 1, ele teve uma falta cometida só. Ele conseguiu passar o jogo todo marcando o Jokic por sei lá quantos minutos e cometeu uma falta. Isso é bem impressionante. Nesse jogo não teve a mesma sorte, e daí a gente viu. O Dario Saric jogou alguns minutos agora nesse jogo, fazendo esse papel de pivô. Ele não é exatamente um pivôzão, mas ele é a melhor opção de pivô, dadas as opções que o Suns tem no banco. Então foi uma novidade, mas o Suns tem se virado bem, né? O Kylie tá conseguindo manter a vantagem. Para finalizar só, o Suns é muito coletivo, né? Um time muito homogêneo, e esse jogo mostrou isso, porque enquanto que os Nuggets não tiveram tão coletivo, né? O Jokic ficou totalmente responsável para ele. O Suns, por outro lado, o Devin Booker, que vinha sendo o principal pontuador, havia feito 40 pontos no último jogo contra os Lakers. Teve um jogo mais tranquilo, apenas 21 pontos, mas por quê? 4 jogadores passaram da marca dos 20 pontos, né? O Michael Bridges foi o principal pontuador, o DeAndre Ayton teve mais um jogo bom, o Chris Paul também aparecendo nesse. Então tem vários jogadores que podem pontuar bastante, né? Não é só um Devin Booker, não é uma Booker dependência, né? Enquanto que do lado dos Nuggets isso acontece, por isso eu acho que realmente precisa ter mais coadjuvantes aparecendo lá em Denver, porque se o MPJ, ou então até mesmo o Aaron Gordon, que até agora não foi um grande pontuador, não ajudarem, essa série vai ficar bem difícil para Denver. E os Nuggets talvez contem, né, com a volta do PJ Dozier e do Will Barton. Assim, existe essa Barton já expectativa. voltou hoje. Voltou? O Will Barton Voltou é hoje? muito importante. O Will Barton é muito importante. Se ele voltar Só que ele tá saudável. 100%, né? Tá. E assim, voltando, diferente do Suns, o Nuggets precisa do máximo de plantel, né? Precisa dos seus jogadores para poder ter opções.
já que o Jamal Murray, que é a peça mais fundamental, não volta mesmo, né? Enquanto do Suns só tem, tipo assim, no injury reserve o Abdel Nader. Então, tipo, Nader, tá ligado? O Barton é o segundo cestinha da equipe até agora, por enquanto 7 pontos em 8 minutos. Não tô vendo o jogo para dizer se está jogando bem ou se esses números enganam, mas parecem bons números, né, para minutagem em quadra. Mas realmente, muito importante o Barton voltar, porque ele é um excelente defensor e que também contribui à sua maneira no ataque. Acho que era isso, né? Sobre as séries de playoff. A gente ainda vai ter pelo menos mais uma semana de podcast falando das semifinais de conferência. Então a gente vai ter pelo menos mais uma hora aí para falar sobre essas séries. Não sei se todos estarão ocorrendo na próxima semana ainda. Acho que não também. Mas teremos assunto com certeza. Para finalizar, então, a gente tem um tempinho, a gente vai passar para as rapidinhas. Eu passo a bola, então, pro Jonas fazer as vezes. É isso aí, então, gente. A gente sabe que a Rapidinhas é uma queridona. A Rapidinhas não tão Rapidinhas assim, porque tem uma galera, né? Sempre no final de temporada, os times eles dão uma limpada aqui nas suas cadeiras. Foi assim com o Blazers, com o Celtics, com o Magic e com os Pacers, né? Indiana Pacers, que, aliás, né, tinha recém trocado o seu treinador, né, nessa temporada também. Então, todas essas 4 equipes estão aí em busca de um novo treinador. Nada mais necessário. É uma coisa meio óbvia, né, para todas essas equipes aqui. Né? Nenhuma delas terminaram a temporada como queriam. Cada caso é um caso aí, né? Tem cada um demitido por um motivo. Por exemplo, o Blazers Celtics caiu para cima, né? Do Blazers todo mundo sabia que eles iam ficar sem treinador e caso, sei lá, não fossem campeões da conferência, chegarem nas finais da conferência. Porque o Terry Stotts estava realmente sendo questionado e muito ameaçado. Então não é uma novidade. Resta saber para onde eles vão agora, se eles vão pegar um treinador mais veterano ou se eles vão partir para uma aposta. O Celtics é bem o que o Jonas falou, né? Na verdade, quem foi demitido foi o General Manager, o Danny Ainge. Demitido não, ele pediu para sair. Pediu para sair, pediu né? Cara, se desde 2003 aposentou. na franquia também, Isso, tá de bom já tamanho. era. Não foi demitido. Ele meio que se aposentou. E o Brad Stevens, que era o treinador, agora o General Manager, então o Celtics buscam um novo treinador. Como um torcedor da franquia, eu tô curioso, porque, olha, vai ser interessante. Eu fiquei um pouco animado com isso, mas medo do que pode vir aí, né? Tem uns nomes bem perigosos no mercado. O Orlando Magic também, o Steve Clifford, né? Aí é uma situação um pouco diferente, porque o Magic tá numa reconstrução full, assim, né? Eles estão no momento de zerar tudo e começar de novo. Trocaram Aaron Gordon, Vucevic, Evan Fournier, pegaram um monte de novato, de escolha de draft, então eles estão de novo, começando lá do zero para buscar uma nova reconstrução. Por isso que faz muito sentido que o Clifford não queira ficar por lá, queira ir para uma equipe um pouco mais contender do que o Magic é. Então, se tivesse que apostar, apostaria que o Magic vai buscar realmente um treinador novo, sem muita experiência, talvez algum auxiliar ou até algum treinador que esteja na universidade. E a frase que vai motivar a nova temporada do Magic, né? Não somos apenas um pacote da Disney, né? Mas na verdade são, né? Mas é tipo assim, basicamente essa que é a cultura que eles querem implementar. Não, até porque o time tá cheio de criança agora. que barbaridade. Aliás. Desculpa, continue aí. E por fim, o Pacers com o Nate Bjorkgren. Pra ver, né? A gente gastou um podcast inteiro pra falar do Bjorkgren. Pesquisamos, eu fiquei um tempão pesquisando saber que diabos era o Nate Bjorkgren, quem foi da era. terra do Among Us ainda, né? Foi Exato. O que faz da vida, de onde vem. Sabia que era treinador do Raptors, mas sabia muito pouco sobre... Treinador não, assistente do Raptors, mas sabia muito pouco sobre ele. Pro cara chegar e meter o louco Indiana, né? Brigou com o geral, discutiu com torcedor não, com jogador, teve membro da comissão técnica que pediu para sair, não aguentou mais ele. Então, foi um horror, foi um caos a passagem do Bjorkgren lá para o Indiana. Vamos ver, eu acho que ele vai voltar aí para uma comissão técnica, vai, de repente,
buscar uma vaquinha com o Nick Nurse, porque claramente ele não estava pronto ainda para ser treinador. Me parece um cara com boas ideias, mas que ele ainda não está pronto para ser o comandante de uma equipe. Ótimo. Sensacional. Isso, e só alguns nomes que estão no mercado, né? Importante, que podem pintar. Tem o sempre temido Jason Kidd, que ninguém quer, mas aparentemente alguns diretores por aí podem cogitar ele. Não quero no meu time, por favor, não. Tem o Mike D'Antoni, né? Treinador assistente nos Nets. Tem o Kenny Atkinson, que é também treinador assistente nos Nets. Esqueci de falar do Jason Kidd, que é treinador assistente do Lakers, né? Dos Lakers. Tem alguns assistentes técnicos que sempre estão na pauta. O próprio Ime Udoka dos Nuggets. Tem a Becky Hammon dos Spurs, que também sempre está na pauta. Pode pintar e ser a primeira mulher treinadora de uma equipe. Então tem várias possibilidades, vários nomes de peso, outros que gerem mais em uma aposta. Então vamos ver quem vai para onde, mas sempre, né? Final de temporada é isso. Dança das cadeiras do treinador, inclusive nos Bucks. Acho que vai pintar uma mudança aí, confirmando a eliminação. O Budenholzer com certeza vai ser demitido. Os Bucks vão ser mais um time aí a procurar um novo treinador para a próxima temporada. E o Budenholzer é um nome forte no mercado. É um cara que pode entrar em qualquer um desses outros times aí, tirando o Magic, na minha opinião. É bonito de ver, né? Um momento de renovação, sempre é tão necessário para essas equipes, né? Exatamente. Renovação de uma inovação que não deu certo, né? O Magic exatamente. Nunca fez sucesso, digamos assim. Mas uma cota aí que eles não... Desde o Shaquille O'Neal, não. Desde o Dwight Howard, eles não vingam mais. As macotas. Mas é isso, então. Alguma consideração sobre treinadores? Algo nesse sentido? Assino embaixo. Muito bom. Foi uma professoragem. Professoragem. Não foi. O Toguiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram em @Toguiteco. Também curta a nossa página no Facebook em facebook.com/Toguiteco. Também assina a nossa newsletter toguiteco.substack.com. Acompanhe também o nosso site em Toguiteco. Assine a nossa newsletter tocoiteco.substack.com e também acompanhe o nosso site em tocoiteco.com. Nós estamos no nosso podcast semanal também sobre a NFL e você pode seguir os nossos perfis pessoais. O meu @, é sempre Juan Grins, né? @Juan Grins. E o seu, Jonas? O meu Jonas Faria no Instagram. E como é que eu falei? Jonas underline no... Nossa, Jonas Twitter no underline. E Jonas Faria underline no Twitter. É isso. E Jonathan? Até bugou. Eu acho que é normal, né? Não tem nenhum underline, não tem nenhuma surpresa. É @Jonathan Momba. Maravilha. É só acertar meu sobrenome. E meu nome também, porque as pessoas gostam de colocar um H. Mas vai H. Bom que se diga. Não, sem H. H não serve pra nada. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tocoiteco NBA. Até lá, tchau. Tchau. E agora, começando o nosso momento rapidinho aqui, um mashup entre... Sempre gosto, né? Quando o mundo da NBA e da NFL se juntam. Mas agora eu vou dar uma forçada na barra, né? A Jordan Brand, né? A marca do Jordan agora vai ser a patrocinadora do Dak Prescott, né? Que coisa maravilhosa. Notícia aí de última hora, aí, de última mão. Por 5 anos. Sabe o que isso significa? Que o Jordan ainda vai dominar o mundo, cara. Ele ainda vai comprar uma franquia da NFL. Pouco dinheiro. Não, o Dak Prescott vai se lavar, mano. Toda a dificuldade que ele passou nesses últimos anos, né, coitado. Não tinha dinheiro para comprar comida. Agora vai ter dinheiro para conseguir pelo menos botar um pão quente em casa. Um cacetinho quente em casa. É meio estranho dizer isso, né, para quem não é gaúcho. Mas um cacetinho quente em casa. Quem que vocês preferem, Jordan Brand ou a Nike? Se tivesse que assinar assim, na lata. Nike. Mano, Nike, né, mano? Porque, tipo assim, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, e é pouco, o Jordan Brand é uma filha da Nike, né? Tipo,
basicamente É verdade. é uma filha, né? Assim, não sei se é meio que é literalmente filiado, não sei mesmo. Não, acho que não sei se hoje em dia ainda é, mas Acho que tipo, talvez não seja. o tênis Mas do Michael Jordan, que é o que gerou, digamos que a Jordan Brand, né, lá Isso. acho que os nos primórdios. anos 80, acho que era, né? Não, quem fez, assim, também com toda a justiça, né? Mas O quem Air fez a Jordan. marca da Nike, tipo, a marca da Nike subir foi o Michael Jordan, né? Não adianta. O Air Jordan, né? Com o Air Jordan, cara. Que momento. Aliás, eu não sei quem. Agora me perdoa, se eu ouvir, seria muito legal se as pessoas ouvissem depois aqui o Garbage Time. Mas fizeram um Instagram de tênis na NBA, cara. Acho que não sei se era do esporte gringo ou cara do esporte, não sei. Mas ele fez um Instagram só para postar foto dos tênis dos jogadores da NBA. Eu, particularmente, acho muito da hora. Tem que ter tempo, né? Mas eu acho muito louco porque, cara, cada tênis que os caras usam é umas paradas muito loucas, assim. Eles têm realmente eles são fissurados, né? Eu vejo assim, a cultura de modo geral de atletas são bastante fissurados assim pelos pisantes, né? Por tênis de tudo quanto é jeito. Tanto é que o Patrick Mahomes tem uma casa que é só de tênis, assim, umas coisas absurdas. Nossa. Sério, mano. Depois você pesquisa ali, tem uma reportagem dos caras indo na casa dele, mano. Você vai tirando das paredes tênis, é muito louco. É muito louco. Não, é legal, mas não tem necessidade, né? O Não cara, tem, eu sei. mano, nem metade disso aí ele vai usar na vida dele, então. Não, Ou que fosse aquela uma coisa centopeia, cara. Não, é aquela coisa de usar o tênis uma vez e é isso. Exato, exatamente. Bom isso aí depois que você leilou tudo isso aí por milhão, tá ligado? Você leilou tudo, dá um beijo no troço, mas não, usei, pronto, bum. Autografa e diz que usou em um momento importante. Exatamente, quando na verdade você colocou ele pra entrar na tua casa e desfilar isso aí. Aliás, parabéns para esse Garbage Time que tá cada vez mais trazendo temas diferenciados, né? Ontem foi sobre o Apocalipse e a gente terminou com o quê mesmo? Apocalipse. Mano, você não lembra que você falou do 666 lá, do Nero, das coisas todas? Sim. Foi muito louco, cara. Tá num alto nível, assim, de referência. Vamos até perder patrocinador, né? Já. É verdade. Não estamos cumprindo o contrato do Garbage Time. É verdade. Que ser uma coisa nada a ver. Fala uma coisa nada a ver, Jonathan. Isso me pegou, cara. Vai pedir pra pessoa mais lógica do negócio pedir pra falar um negócio nada a ver. Pois vai falar nada a ver, vai dizer que, sei lá, a capital da Dinamarca é Oslo. Ninguém vai entender a piada, mas ele vai achar que é nada a ver. E vai rir. É porque é nada a ver, né? É porque não é. E o Mitch ter acertado, tá ligado? A questão é que as pessoas possivelmente não devem saber qual é a capital da Dinamarca e ficaram tipo, beleza. É marca de chocolate, mano. Essa é a única coisa que eu sei que é marca de chocolate. Ah, é? Copenhague, marca de chocolate? Vixe, Pesquisa. Copenhague. Agora me surpreendeu. Copenhague. Chocolate. Escreve. Chocolates. E é muito bom. Mas é bem gostoso. Esse chocolate da Copenhague. Parece ser caro. Não sei se é tanto não. É com K, né, mano? O nome assusta, né? Você fala, nossa, é com K, uau, super chique. Mas é bem gostoso. É com K. Copenhague com K. É que na verdade, no dinamarquês é com K mesmo, então. É Copenhague. Esse é um fato. Copenhagen. Copenhagen. Sempre importante, né? O futebol ajuda muita gente a conhecer geopolítica, né? Cara, o futebol é maravilhoso, velho. Eu conheço uma castada de time da Dinamarca, time assim, nórdico, por causa do futebol. Nome de time é muito bom pra saber, né? Um time da Áustria. O Áustria a gente tá esquecendo o time mais importante da Dinamarca. Que só quem passou pela rodada esportiva sabe. É verdade. É verdade. É isso. A minha cara de quem sabe, tá ligado? Pra quem não entendeu, a gente tá falando do Odense. Grande Odense. Goodness. Mas peraí. Você tá falando da Áustria, né? Mas o Odense não é na Dinamarca? Não, o Juan mudou pra Áustria, mas eu tô falando da Dinamarca. Não. Então tá. Tá pensando na Áustria, mas o grande Odense, cara. O grande Odense. Meu, que saudade. Agora a Áustria tem a dupla, né, de Viena, né? O Rapid e o Áustria Viena, que é um nome genial, né? E também temos o saudoso Red Bull Salzburg. Isso, são as duas cidades da Áustria que eu conheço.
Salzburg e Viena por causa do time. Agora outro? Não. Não, tem o Sturm Graz, que é de Aí Graz. você tá inventando o nome já. Ah, Você tá inventando o nome. Pesquisa aí 11 no horas da Google. quase meia-noite começou a Já tá inventar já nome. tá inventando. Recentemente disputou Liga Europa, né, que é o Lask Linz. Na verdade, é da cidade de Linz, né, porque Lask Linz é de São Ah, Paulo. Linz é aqui perto, na verdade. São Paulo, Pega sim. aqui 1h30 aqui é quase a mesma coisa. de Tipo, o Linz da Áustria é com Z, enquanto que o Linz de São Paulo, né, inclusive tem... o que aconteceu com o Linense? Eu lembro que um tempo atrás estava na primeira divisão do Paulistão e agora, sei lá, Nossa, desapareceu. verdade, morreu, né, mano? Faz tempo que eu não se fala do Pois Linense, cara. Você que é aí de São Paulo e de Linz, essa região, o que aconteceu com o Linense? É verdade. Responda. Não sei, cara. Eu não sei mesmo. Só sei que foi assim. Aqui, ó, o Linense quer dizer, empatou com o Primavera, 0x0 aqui, ó. Quinto lugar no Paulista Série A3. Terceira Série divisão. A3. A 3 é terceira ou quarta divisão? É terceira. É a terceira mesmo. Aqui faz um pouco mais de sentido, que nem a terceira na Gaúcha, que é tipo a segunda, tá ligado? Então, importante. Não, mas eu já acho absurdo. Série A1, A2, A3. Série A, Série B, Série C, pronto, acabou. Aqui todo mundo é É, inclusivo, cara. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Aqui é pra ninguém ficar chateado. Cara, Mas- eu fico indignado a dificuldade que as pessoas têm de colocar. Aceita que é terceira divisão. Não precisa dizer que é segunda divisão e tem divisão de acesso. Pô, segunda divisão. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Pronto, não tem mistério. Acabou. Cara, aliás, tipo assim, só pra encerrar Isso. a minha participação, eu gostaria de acrescentar aqui no Garbage Time, depois fica por conta aí de vocês. Mas, aqui eu tô dando uma olhada no Apple Podcasts, né, do Tocoiteco no Apple Podcasts. Eu tenho lá embaixo, porque eu tô estranhando muito que só tem até o episódio 67 aqui, eu tô em choque. Só tem até o episódio 67 aqui, eu tô realmente com medo. Queria dar uma olhada no Anchor, mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar como que, ó, lá embaixo nas informações nossas aqui do Tocoiteco. Criador, Tocoiteco, episódio 133, coisa boa. Classificação, apropriado. Gostei disso daqui. A gente é apropriado aqui, segundo para eles. Olha que a gente chegou no momento de ser apropriado. Apropriado né? ao quê? Não faço ideia, mas classificação, apropriado. Copyright, C, Tocoiteco. Que coisa linda, senhoras e senhores. É uma emoção muito grande. E o trailer tá aqui já, ó. Peraí, o trailer do Tocoiteco tá aqui, eu acho. Vamos ver? Tá Só aqui, pra ó. gente... É isso aí. Sejam bem-vindos ao Tocoiteco. Aqui você fica por Ao dentro dos Toco. principais assuntos do basquete e do futebol americano da terra do tio Sam. Toda semana, 2 episódios que vão direto ao ponto, mas sem perder o bom humor. E os Muito, sem perder o bom humor, né? Vocês são muito legais, né? Muito felizes. É isso. A gente né, cara? Eu acho que a gente já se entendeu bastante. Eu acho que também foi. Nem sei. Você acha? 1 minuto pra meia-noite. Acaba antes que vire abóbora. Tá, Termina. então tá. 3, Tchau. 2, 1. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.